E o nosso programa agora fala sobre sustentabilidade e eficiência energética. A referência da matéria é a empresa Ambiences Gestão Ambiental. Rafael, quais os riscos do Brasil enfrentar uma nova crise energética? São grandes, né? O potencial disso acontecer é factível, em função de a gente ter uma demanda reprimida alta aqui no Brasil. O que isso quer dizer, né? A gente está com várias indústrias, vários comércios estagnados, em função de decorrentes crises que ocorreram no passado. Então, essas fábricas hoje elas estão, vamos dizer assim, subutilizadas. Então, a capacidade ociosa hoje é alta. E a hora que o país tiver uma retomada, né, a hora que essas indústrias todas entrarem em trabalho, vai faltar energia, se a gente não tomar nenhuma providência. E o que é necessário fazer de imediato para evitar problemas? É investir em infraestrutura, né? A gente precisa investir nessa questão de geração de energia no Brasil, né? Sair dessa demanda que a gente tem atualmente de apenas de hidrelétrica, né? Passar a investir em energia solar, passar a investir em energia eólica, atualizar os nossos parques de geração, mas basicamente a gente precisa investir em infraestrutura. Fazendo essa mudança, né, de tecnologia, é necessário a implantação em uma área maior? Mudança de sistema assim requer outro tipo de projeto? Sim, né? Vamos pensar em um parque de energia solar ou eólico, né? A gente precisa estudar esse lugar, né? O Brasil tem capacidades em locais que a gente tem essa demanda para instalar esse tipo de geração de energia, tanto eólica quanto fotovoltaica. Elas demandam, se você pensar numa usina hidrelétrica, né? Elas vão acabar ocupando menos espaço em função do reservatório, né? Mas ainda assim são grandes instalações, né? A fotovoltaica ainda é maior do que a eólica. Mas o Brasil, pela extensão que tem, né, essa questão de espaço não seria problema aqui. Rafael, a energia eólica, já que começamos a falar sobre ela, precisa-se montar um sistema híbrido de energia solar e eólica? No Brasil, existem diversos estudos, no mundo também, em que você usa essas duas tecnologias combinadas, né? Porque qual que é o problema da energia solar? É armazenar energia, né? E qual que é a vantagem da energia eólica? Praticamente eu tenho vento, né, com uma frequência corrente. Então o que eu consigo produzir, né? Eu consigo gerar energia solar durante o dia e eu posso compensar isso com a geração de energia eólica durante a noite. O que eu posso fazer também? Combinar energia solar com usinas hidrelétricas que são de passagem, né? Que eles chamam de fio d'água, que eu não tenho reservatório. Então eu construo um pequeno reservatório em uma usina hidrelétrica. Durante o dia eu deixo essa represa encher e eu toco com a energia solar. E durante a noite eu dou vazão a essa represa e toco com a usina hidrelétrica, entendeu? Com tudo isso daí, reduz-se custos e maximiza rendimentos? Sem dúvida nenhuma, né? Eu preciso de menos espaço, eu consigo instalar isso em unidades menores, né? Então eu consigo pulverizar isso, o impacto ambiental é menor, né, nesses locais e eu consigo espalhar isso pelo Brasil todo. E o Brasil tem tecnologia de ponta ou o empresário tem que buscar fora do país esse tipo de tecnologia? O Brasil é muito forte, né, muito conhecido na questão de hidrelétrica, né? Disso a gente tem know-how, sem dúvida nenhuma. Agora as outras, né, a gente tem algumas empresas no Brasil desenvolvendo isso já. A gente está um pouco mais avançado na questão de inversores, né, para transformar essa energia tanto eólica e elétrica para energia elétrica, mas ainda assim, em questão de placa solar, a gente tem que trazer isso de fora. Bem, Rafael, já que estamos falando de sustentabilidade, onde pode ser aplicada essa tecnologia? Quem pode fazer uso? Praticamente qualquer pessoa, qualquer indústria, isso pode ser usado em comércio, né, em residências e qualquer tipo de indústria, sem problema algum, sem demérito algum para alguma delas, né? E como podemos aferir a questão de pico de energia? Afinal de contas, existe algum horário? Mudou? Como é que fica essa situação?
Vamos comentar o seguinte, né? Alguns anos atrás, o pico de energia se dava quando o pessoal retornava para casa do trabalho, né? Isso era em torno das 6 horas às 8 horas da noite. Tanto que é o horário que o pessoal agora implementa o horário de verão justamente para isso, para deslocar esse pico, né? Para o pessoal chegar em casa, tá de dia e deslocar esse pico mais para frente para não ter esse problema de falta de energia. Né? Com o passar do tempo, com a instalação de mais equipamentos, basicamente de ar-condicionado nas empresas, esse pico se deslocou para logo após o almoço, das 2 às 4, né? Que é a hora que o pessoal retorna do almoço, está mais quente e liga o ar-condicionado. O grande problema do Brasil não é tanto a geração de energia fora desses horários de pico, né? O problema do Brasil é atender essas demandas pontuais, né? Se a gente tivesse alguma forma de armazenar essa energia, por exemplo, durante a noite, né? Para atender essa demanda no horário de pico, né, a gente resolveria aí praticamente 80% dos problemas que a gente tem hoje de demanda de energia, né? E o grande problema, o grande desafio do mundo, né, é realmente fazer esse reservatório de energia, que são as baterias, né? O pessoal trabalha insanamente em cima disso. Quem descobrir isso vai estar um passo à frente do mercado e vai solucionar um grande problema que a gente tem aí há diversos anos. Com tudo isso daí, todo mundo está ganhando. E como que o governo tem visto isso? Para a migração de tecnologia, mudança de sistema, o governo incentiva de alguma forma? Sim, no Brasil aí há alguns anos a gente tem um incentivo de quem gera energia não paga ICMS, né? Até inclusive o Paraná foi praticamente um dos últimos estados a aderir a essa demanda, né? Tinha limitado muito o desenvolvimento no estado dessa questão, mas agora que isso está entrando em vigor, a gente vai ter um boom aí de empresas oferecendo esse serviço para o povo em geral, aí, vamos dizer assim, né? Ricardo, eu gostaria que você nos apresentasse a Ambiences. Quem são vocês? Como é que funciona a política comercial e o processo ambiental da empresa? A Ambiences ela foi criada em 1997, está completando 21 anos esse ano, com o propósito voltado para a área ambiental. No longo dos 20 anos, a gente veio aprimorando e trazendo técnicas de fora, que foi um dos objetivos. Ela nasceu em Curitiba, no Paraná. E a ideia que a Ambiences sempre teve foi trazer soluções para as indústrias, para o comércio, para o varejo, para, enfim, aonde se gera resíduo, temos soluções. Nesse longo do tempo, a gente trouxe soluções voltadas para a área do petróleo, para a área do varejo, para a área do comércio, para a área fast food. E a ideia da Ambiences não é só dar soluções para o resíduo. Atualmente, a gente trabalha também na condição da diminuição da geração do resíduo. Nós trabalhamos sempre voltados para a economia, seja ela na produção, seja ela para a destinação do resíduo, de forma que o cliente acaba contratando Ambiences, aonde ela vai estar preocupada em fazer o que ela tem no seu objeto do contrato, que é produzir o seu produto. E nós, Ambiences, voltada para dar soluções para o seu resíduo gerado. As tecnologias, normalmente, a gente traz de fora do país, algumas a gente desenvolve internamente, que foi o caso da Bubox, uma máquina que a gente desenvolveu para dar solução para a lâmpada fluorescente, o que já está acabando no Brasil. E já pegamos um gancho na própria Bubox e também trouxemos soluções para a indústria automobilística, a indústria de autopeças e fornecedores de peças para a linha automotiva. Quando você fala em indústria automotiva, a gente sempre acompanhava aquele processo de dificuldade em não correr riscos à classe operária. O que vocês apresentaram de soluções que hoje tornou-se muito mais seguro e moderno? A gente sempre, quando entra na indústria, a gente observa dentro do diagnóstico que a gente faz o que a gente pode trazer de melhoria, seja ela voltada para a economia do resíduo ou mesmo da mão de obra. Nesse caso específico, são linhas de transporte de peças, onde a gente evita o transporte de empilhadeiras.
Então existia um trânsito muito grande, existe um trânsito muito grande hoje no transporte dessas peças em forma de pallets. E a ideia foi criada e desenvolvida internamente por um técnico nosso, e hoje a gente está atendendo parte da indústria automobilística, fazendo esse transporte de peças para a linha de montagem. O que você pode nos falar sobre os perfis dos clientes da Ambiences? A gente não tem discriminação para o cliente. Aonde tem geração de resíduo, cabe Ambiences. Então, nós não temos problema com o tamanho de cliente, seja ele pequeno ou grande. E o desafio maior nosso é atender o cliente no Brasil. Nós temos clientes corporativos de grande porte, de pequeno porte e médio porte. Então, a Ambiences, o desafio dela diário e a dinâmica da empresa é voltada sempre para o desafio. O que nós temos de melhor é dar soluções. Não existe isso, vou pensar, a gente faz o que precisa ser feito. Então, a Ambiences, a dinâmica dela, diária dentro da empresa e das filiais, que é o Brasil inteiro, a gente consegue atender o Brasil inteiro, é ter um fornecedor só para as soluções que ela tem. Então, o cliente ele fica confortável em contratar Ambiences no sentido de que ela está cuidando da parte do que não é o negócio dela. Então, o tamanho do cliente não importa. Importa que a gente leve a solução. As leis ambientais no Brasil, elas são, de certa forma, modernas e de fáceis compreensão ou não? A última lei, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela trouxe, é uma lei que ela veio no longo de 20 anos, e nos últimos 4, tem 4 setores que já estão em operação, que é a logística reversa. Sem dúvida são leis modernas, algumas copiadas e tropicalizadas para o Brasil, em função do tamanho que é o Brasil. A dificuldade que a gente enxerga é o cumprimento da lei. Você consegue cumprir se você tiver soluções. As soluções são tecnologias, as tecnologias têm custo. Então, à medida que você tem uma solução, mas ela tem custo, ela deixa de ser cumprida na sua totalidade. Não que o empresário não queira cumprir, ele deseja. O problema é que não está no custo dele. De forma que, mesmo com a lei criada, ela passa a ter ajustes. O que a gente percebe que dentro dos ajustes que vai sendo criado, ela passa a ser cumprida. A Ambiences também ela consegue trafegar dentro dessa modalidade, trazendo soluções com custo menor. E vocês atendem todas as normas técnicas nacionais? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos as 3 ISO, 9, 14, 18, e independente da gente ter a certificação, a gente cria procedimentos de forma que a gente consiga atender a legislação. Até a gente se adequa à legislação de cada tipo de cliente. Cada cliente tem uma legislação e a gente tem que estar atualizado com as novas legislações, com as novas leis. Bem, sabemos que vocês são uma grande referência no segmento ambiental. A que você atribui o fato de tamanha consideração? Pelo tempo que a gente ficou aí nos 20 anos e trazendo cases de sucesso, nós temos um case de sucesso em 2011, a gente foi agraciado com um prêmio na questão de sustentabilidade, um trabalho social, onde a gente conseguiu ser premiado na distribuição de alimentos, onde a gente contribuiu com mais de 20 milhões de refeições no período de 2011, no Paraná e em Minas Gerais. Então, foram 2 prêmios que foi uma satisfação muito grande para nós, que é um reconhecimento do trabalho que a gente faz, sempre buscando atender toda a cadeia da área ambiental, na questão da produção e na questão da destinação. Então, a questão sustentável para nós é o nosso alicerce. Então, quando a gente tem esse reconhecimento, a gente tem essa visão de que a gente está tentando fazer o melhor, é objetivo nosso 24 horas. O que significa para a Ambiences a participação de feiras e eventos nacionais e internacionais? Coincidentemente, agora do dia 27 ao dia 30 de novembro, a gente participa como convidado do governo brasileiro numa feira que é muito importante, mundial, chamada Polutec. Essa feira acontece na França, em Lyon, e é a maior feira do meio ambiente do mundo.
Nessa feira são apresentadas tecnologias, existem palestras, fóruns a respeito de tecnologia, onde entra energia, onde fala muito sobre sustentabilidade, cooperativas, institutos, e a gente está levando um pouco do nosso conhecimento para lá, do que a gente pode fazer pelo Brasil. Obviamente que nessa feira vai ter empresas brasileiras, as que não conhecem Ambiences e passarem pelo stand do governo brasileiro vão ter oportunidade. Também as empresas de fora vão conhecer um pouco do que Ambiences pode fazer, porque nós não temos também restrição aonde poder operar. A gente pode trabalhar no Brasil, como podemos trabalhar fora do Brasil sem problema algum. Uma das maiores preocupações no mundo todo é a destinação correta aos resíduos orgânicos, o famoso lixo doméstico, né? Qual é a solução, a melhor tecnologia hoje em dia? Energia. Hoje você consegue fazer energia com o resíduo orgânico. Então, existem equipamentos, existem tecnologias onde você consegue separar o resíduo e você ter o resíduo orgânico voltado para a energia também. E quanto ao lixo hospitalar? Esse é um problema. Você também tem tecnologia onde você consegue neutralizar a parte contaminante. São tecnologias de incineração, são tecnologias de você colocar em autoclave e deixar ele inerte. Também ele pode ser usado para energia. Para finalizar, Ricardo, para não ser apenas aquele chavão modista, né? Eu sou politicamente ou ambientalmente correto? Nós não somos ambientalistas. A Ambiences, ela vive do meio ambiente. A gente não fala que vive da tragédia do meio ambiente. A gente fala que a gente vive dando soluções que contribuam para o meio ambiente. Então, diariamente nós estamos ligados, fazendo pesquisa, voltando e trazendo soluções que traga para o meio ambiente um tempo maior de vida. Obrigado.